Olá pessoal, me chamo Everton Bezerra Quintino, sou aluno do 10º período do curso de Direito da Faculdade ACES UNITA. Iremos apresentar um seminário da disciplina Direito Internacional Privado, com o tema proposto Os elementos de conexão na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, LINDB, Lei Federal 12.376 de 2010. Alencamos aqui 5 pontos para tratar sobre a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, LINDB, ou seja, a mudança da LINCE para a LINDB. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, originalmente conhecida como LINCE, que é Lei de Introdução ao Código Civil, passou por atualizações e foi renomeada para a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, LINDB, em 2018. A alteração do nome refletiu a modernização do texto e a atualização do conteúdo para se adequar às mudanças legais e sociais no Brasil. Passando para o segundo ponto, em relação à perda da centralidade do Código Civil, antes da alteração da LINDB, a LINCE, como tratado anteriormente, estabelece regras gerais para a aplicação das normas no direito das normas no Brasil, incluindo o Código Civil. Com a mudança para a LINDB, a centralidade do Código Civil foi reduzida e a LINDB passou a ser uma lei autônoma com regras gerais que se aplicam ao ordenamento jurídico brasileiro, não se limitando apenas no Código Civil. A LINDB, norma sobre direito, lex lungo, a LINDB é conhecida como a norma sobre direito, ou lex lungo, o que significa ela estabelece as diretrizes gerais para a interpretação e aplicação de todas as leis no Brasil. Ela fornece princípios e regras que orientam como as leis devem ser compreendidas e aplicadas. A LINDB é uma lei hierarquicamente superior às orientando as demais leis. E se tratando da organização da LINDB, a LINDB é organizada por diversos artigos que trata de temas relacionados à sua aplicação e interpretação, bem como a relação com o direito internacional. Ela também dispõe que abrange desde a interpretação das leis até questões sobre vigilância, eficácia no tempo e no espaço, e entre outros aspectos. Em relação ao próximo ponto, normas de direito internacional, a partir do artigo 7, a LINDB, a partir do artigo 7, trata de normas de direito internacional, no contexto do ordenamento jurídico brasileiro. Este artigo estabelece que as normas do direito internacional público e os tratados internacionais ratificados pelo Brasil têm um papel importante na interpretação das leis brasileiras. Ou seja, a LINDB estabelece que o direito internacional tem influência na interpretação e na aplicação das leis internacionais no país. Em se tratando de elementos de conexão, de acordo com Delmoni, na página 44, que utilizamos como referência para estudarmos sobre o tema do seminário proposto, ele disse o seguinte, que conexão significa ligação, união, ponte, encontro, vínculo, entroncamento, nexo, ponto comum. Podemos entender que elemento de conexão como a parte da norma do direito internacional privado que determina o direito aplicável, seja nacional do julgador, seja estrangeiro. Saudações, professor. Meu nome é Moisés. Bom, dando continuidade à apresentação, como o Everton falou no slide anterior sobre o conceito dos elementos de conexão, eu vou falar aqui um pouquinho a respeito da classificação e da aplicação desses elementos. Porque assim a gente vai ver que é de grande importância a gente conhecer os elementos que incidirão quanto à aplicação da norma, porque vai ser justamente esse elemento que vai determinar qual será a legislação aplicável. Como a gente consegue ver aqui no slide, os critérios que são os critérios principais vão ser os critérios pessoais, reais, reais de natureza especial, delituais ou penais, voluntários e normativos. Começando com os pessoais, vai ser o critério que diz respeito à questão da nacionalidade, do domicílio, da residência, da origem e da religião. Quanto aos reais, a gente vai ver que é a lei da situação da coisa, o lugar da aquisição,
domicílio ou até mesmo a nacionalidade do proprietário. Quando a gente fala dos reais de natureza especial, a gente está falando, por exemplo, de lei do pavilhão, questão de navios ou aeronaves, lugar em que se encontra, a lei do destino, o lugar da partida, local do registro e até mesmo domicílio ou nacionalidade do proprietário também. Quanto aos delituais ou penais, a gente vai ver que se trata em relação ao lugar do ilícito. Vai ser o domicílio, a nacionalidade do infrator ou da vítima, a natureza da infração e também tem questão a lei do dano. Quando a gente vai falar a respeito dos critérios voluntários, a gente vai ver que é em questão a lei do lugar da celebração ou até do lugar da execução e da autonomia de vontade. Quando a gente fala a respeito dos critérios normativos, a gente vai estar falando em relação a lex fori, lex causae, que no caso vai abarcar todas as normas de conexão que não são lex fori, e a lei mais favorável. E a lei, quando a gente fala em relação à lei mais favorável, ela vai compreender pelo menos 5 tipos, que vai ser a lei mais favorável ao menor, a validade do ato ou do contrato, a manutenção do vínculo conjugal, a pessoa que sofreu o dano e a mais favorável ao consumidor. Quando a gente vai falando aqui a respeito dos critérios processuais, a gente vai ver em relação ao fórum rei citae, também ao fórum conexitatis, que no caso vai ser o juiz do principal que se estende ao acessório. Também a gente vai ter o fórum reciprocitatis e o fórum efficitatis e o fórum voluntaris, que no caso vai ser o da autonomia da vontade. Quando a gente falando além dos critérios, a gente vai ver que também é possível haver conexões entre mais de um critério, ou seja, não se aplicando apenas um. Quando a gente vê aqui no slide, a gente vê que essas conexões elas podem haver de forma subsidiária, alternativa, cumulativa e múltipla. Na forma subsidiária, vai ser a conexão empregada quando a anterior é impraticável. Na forma alternativa, vai ocorrer quando os pontos possíveis são de mesma hierarquia e podem ser usados indistinadamente. A cumulativa vai requerer uma coincidência entre ambas as leis que vão ser indicadas. E a múltipla, no caso de um contrato, que pode comportar vários pontos de ligação em uma mesma relação jurídica. Saudações, professor. Meu nome é Rogério. Continuando o que foi abordado por Moisés, temos que, em relação à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a partir do artigo 7º, nós temos alguns exemplos dos critérios de conexão utilizados, que serão demonstrados a seguir. O artigo 7º, em seus parágrafos 3 e 4, tratam de critérios pessoais, posto que abordam, respectivamente, que a lei do país em que domiciliada a pessoa regerá as regras sobre o começo e o fim da personalidade. Que, se os nubentes tiverem domicílio distinto, será utilizado a lei do primeiro domicílio do casal. E, por último, que a lei utilizada será o do domicílio do casal, salvo se eles tiverem domicílios diferentes, que aí será utilizada a lei do primeiro domicílio. Em relação ao parágrafo 1º do artigo 7º, trata de critério normativo, considerando que, em se tratando de casamento realizado no Brasil, utilizar-se-á a lei do país quanto aos impedimentos e às formalidades da celebração. Em relação ao artigo 8º, parágrafo 1º e parágrafo 2º e o parágrafo 2º do artigo 9º, tratam de critérios pessoais, considerando que abordam a situação dos bens móveis transportados, a situação dos bens dados em penhora e quanto às obrigações resultantes de contratos. Quanto ao caput do artigo 8º, temos que se trata de critério real, considerando que aplica-se a lei do país em que estiverem situados os bens para qualificar e reger as relações concernentes a eles. Quanto ao caput do artigo 9º, trata-se de critério voluntário, considerando que aplica-se a lei do país em que se constituírem as obrigações para qualificar e regê-las. Vale ressaltar ainda que o parágrafo 1º do artigo 10º trata de critério real subsidiário com critério pessoal, considerando que, em se tratando de sucessão de bens de estrangeiro residente no Brasil, será utilizada a lei brasileira em favor dos filhos ou do cônjuge sobrevivente, salvo se mais favorável for a lei do país do decujus. Quanto ao artigo 13, temos que se trata de critério normativo, considerando que a prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro
reger-se-á pela lei em que nele vigorar. Por fim, o artigo 10º e o parágrafo 2º tratam de critérios pessoais, o artigo 12 trata também de critério pessoal e o artigo 12, parágrafo 1º, trata de critério real.